Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos tratar aí de mais uma conservação importante dentro da física, a conservação da quantidade de movimento. Nós vamos tratar nessa aula, além da conservação da quantidade de movimento, relembrar conceitos importantes que já foram trabalhados em aulas anteriores, como o que é a quantidade de movimento de uma partícula, de um sistema de partícula. Vamos definir de novo aí, relembrar o teorema do impulso e definir força interna e força externa para poder aplicar, então, essa conservação da quantidade de movimento, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Acompanhem comigo. Vamos iniciar, então, relembrando o que é a quantidade de movimento de um corpo. A quantidade de movimento de um corpo é a medida do movimento de um corpo, sua tendência de continuar se movendo em determinada direção. A definição matemática da quantidade de movimento é Q, que é a quantidade de movimento, produto da massa vezes a velocidade, onde o Q é a minha quantidade de movimento, o M é a massa do corpo e V é a sua velocidade. Em unidades do Sistema Internacional, a quantidade de movimento vai ser medida na unidade de massa, que é quilograma, e na unidade de velocidade, que é metro por segundo, tá certo? Outra coisa importante de se lembrar é que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá certo? Então é importante a gente relembrar isso. Todas as regrinhas de vetores serão aplicadas quando trabalharmos com a quantidade de movimento, tá? Então é uma grandeza vetorial. Sendo uma grandeza vetorial, vai ter o módulo. Esse módulo, que é dado pela expressão matemática, está descrita aqui, massa vezes a velocidade. Vai ter uma direção, e quem determina essa direção é a velocidade. E também vai ter um sentido, esse que por sua vez também será determinado pela sua velocidade. Então, você está aqui num problema unidimensional. Eu tenho um corpo de massa m com uma velocidade v. Ele está aqui andando para a direita, tá certo? E aí eu preciso definir a direção e o sentido da quantidade de movimento. Isso tudo vai ser definido a partir do vetor velocidade. Tá? Então, observe aqui que o vetor velocidade é horizontal e está apontando para a direita. Logo, a quantidade de movimento que esse corpo tem também vai ser horizontal e vai apontar aí para a direita. Beleza? Então, só relembrar aí a quantidade de movimento para que a gente possa aplicar a sua conservação. Vamos aqui, então, avaliar algumas aplicações da quantidade de movimento em duas situações. A quantidade de movimento de um automóvel, por exemplo, ele está em movimento e vai ser calculada pelo produto da sua massa pela sua velocidade, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o módulo da quantidade de movimento para o carro será a sua massa, que eu vou usar mzão para descrever ela, vzão para descrever a sua velocidade. Temos aqui uma bola em movimento. Essa bola também terá a sua quantidade de movimento determinada pelo produto da sua massa, que eu vou usar mzinho, tendo em vista que a massa do carro é muito maior do que a massa da bola, e vzinho, a velocidade da bola. E aí vem a pergunta: quem possui maior quantidade de movimento? O automóvel ou a bola de golfe? Bem, pessoal, como a expressão matemática é a mesma, se nós analisarmos que a quantidade que a massa do carro é maior do que a massa da bola de golfe, o carro vai ter maior quantidade de movimento se você levar em consideração que ambos os corpos tenham a mesma velocidade.
tá certo? Porém, se a velocidade da bola for maior que a velocidade do automóvel, de tal forma que você consiga colocar um valor em que vai dar uma relação de proporcionalidade com a massa do carro, é possível que os dois tenham a mesma quantidade de movimento em certas circunstâncias e é possível facilmente que a bola de golfe tenha uma quantidade de movimento maior do que o carro, tá certo? Tudo isso vai depender da velocidade e a relação da proporcionalidade da velocidade da bola de golfe com relação, né, à proporcionalidade da massa e velocidade do automóvel. Então, o carro pode ter quantidade de movimento maior que a bola de golfe. A bola de golfe também pode ter maior quantidade de movimento que o carro, tá certo? Isso aí vai depender da situação apresentada, beleza? Então, para qualquer corpo, a quantidade de movimento é obtida fazendo-se o produto de sua massa por sua velocidade, tá certo? Outra coisa que nós discutimos bastante foi a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Quando o corpo recebe impulso exercido por uma força resultante, uma determinada quantidade de movimento é transferida a ele. Foi onde nós mostramos aí a relação entre impulso e quantidade de movimento, utilizando-se a segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Segunda lei de Newton. Fr, força resultante, m é a massa e o a aceleração. Nós podemos mostrar ali, tomando a expressão da aceleração, ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade, ΔT é a variação do tempo, onde esta força está atuando. E, substituindo os valores, nós podemos mostrar que a variação da quantidade de movimento resulta no impulso de uma determinada força. Tá certo? Então, está aqui esse teorema que é importante, que nós vamos usar bastante, tratando ali da conservação da quantidade de movimento e também quando nós formos falar sobre colisões. Então, quando nós formos abordar o assunto sobre colisões, também a relação entre impulso e quantidade de movimento pode ser aplicada ali em certas situações, tá certo? A quantidade de movimento no sistema de partículas. Vamos imaginar aqui que eu tenho 3 esferas que se movem com velocidade V1, V2 e V3, tá? Essas partículas têm massa M1, M2 e M3 respectivamente. E nessa situação, cada uma dessas esferas vai possuir aí uma determinada quantidade de movimento que será obtido o seu módulo a partir do produto da massa vezes a velocidade, tá certo? Mas no caso de um sistema de partículas, o que nós vamos ter que fazer, né? Calcular essa quantidade de movimento, M1 vezes V1, M2, V2, M3, V3, que vai dar a quantidade de movimento da partícula 1, da partícula 2 e da partícula 3. E para obter a quantidade de movimento total para esse sistema de partículas, eu vou ter que fazer aí a soma vetorial. Ou seja, vou aplicar aquelas regras vetoriais que nós já estudamos para obter a quantidade de movimento total dada nesse sistema constituído aí por 3 partículas, tá certo? Então, a quantidade de movimento total vai ser a soma vetorial da quantidade de movimento da partícula 1, mais a quantidade de movimento da partícula 2, mais a quantidade de movimento para a partícula 3. E aí, em cada situação, a gente vai aplicar a regrinha vetorial adequada para a situação ali que você está querendo resolver, tá certo? Outro conceito importante para estudar a conservação da quantidade de movimento é entender a diferença entre forças internas e forças externas, tá certo? Vou pegar um exemplo aqui bem simples, onde eu tenho um sistema físico nesta imagem. Este sistema ele é constituído por um cavalo que está preso aqui em uma carroça, né? O cavalo irá puxar a carroça. Esse é meu sistema, cavalo-carroça. O cavalo, ele puxa a carroça para a direita. A carroça vai puxar o cavalo para a esquerda. Essas forças estão dentro do meu sistema. Então, nós chamamos esse tipo de força interna ao sistema. Tá certo? Porque elas fazem parte do nosso
sistema físico. Então, como essas forças F1 e F2 são feitas entre corpos que fazem parte do sistema, elas são chamadas de forças internas. O piso empurra o pé do cavalo para a direita, quando o cavalo, por sua vez, empurra o piso para a esquerda. Tá certo? Nesse caso aqui, eu estou tendo uma interação entre o meu sistema e outro sistema, que no caso aqui seria o piso, o chão, tá? Então, essa força que o chão faz sobre o cavalo, ela vem de fora do meu sistema, que é constituído aqui pela carroça e pelo cavalo. Então, nós vamos chamar as forças F3 e F4 de forças externas. Como essas forças F3 e F4 são feitas entre corpos que não fazem parte do sistema no qual eu estou trabalhando, elas serão chamadas aí de forças externas. Então é muito importante que você saiba diferenciar força interna de força externa e você vai ver o porquê disso. Agora nós vamos aplicar conservação da quantidade de movimento. Então olha só, em um sistema em que a resultante das forças externas é nula, a quantidade total de movimento de um sistema vai permanecer constante, tá certo? Então, se não tem forças externas, a quantidade de movimento do sistema não se altera. Vamos pegar aqui o exemplo bem simples aqui, que é a sinuca. A bola branca, após a tacada, recebe uma determinada quantidade de movimento, que é a quantidade total inicial. Ela então colide com as outras bolas que estavam em repouso. Como durante as colisões atuam apenas forças internas, a quantidade de movimento total permanece inalterada, de tal forma que nós podemos enunciar que a quantidade de movimento total inicial é igual à quantidade total de movimento final, tá certo? Quando você realiza a tacada, você vai alterar a quantidade de movimento aqui nas bolas da sinuca, tá certo? Depois que você deu a tacada, essa quantidade de movimento total que foi transferida da sua tacada para a bola, ela permanece constante. Ela permanece inalterada. Ah, professor, mas quando a bola branca bate nas outras, as outras vão entrar em movimento. Sim, as forças internas, elas vão alterar a quantidade de movimento dos corpos que constituem o meu sistema. Porém, a quantidade de movimento total do meu sistema permanece inalterada, beleza? Então, por isso que é importantíssimo você saber diferenciar força externa de força interna, tá certo? Força interna altera a quantidade de movimento dos corpos envolvidos em uma possível colisão ou em uma colisão. Forças externas vão alterar a quantidade total de movimento desse meu sistema, tá certo? Bem, e aí se essas forças externas não existem, ou se essas forças externas têm sua resultante nula, a quantidade de movimento do meu sistema permanece inalterada, tá certo? E aí nós falamos então que a quantidade de movimento nessa circunstância vai se conservar, beleza? Nós vamos desprezar qualquer atrito que possa ter aqui na nossa figura da sinuca, beleza? Para que nós podemos aplicar essa conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então, aplicando a definição da quantidade de movimento, vamos imaginar que estou dando a tacada inicial. Tá certo? Estou dando a tacada inicial. O que vai ser a quantidade de movimento total? Vai ser a massa da bola branca vezes a velocidade que foi imposta a ela. A quantidade de movimento final vai ser também o mesmo valor. Só que quando a bola branca colidir com as demais bolas, aí eu vou ter que fazer a soma, né? Vou ter que fazer a soma de todas as quantidades de movimento ali de cada um dos corpos, tá certo? Vamos começando aqui pela bola branca. Então você vai ter bola branca e sua velocidade, que eu vou chamar de V1, mais aí você tem a segunda bola que entrou em movimento, então massa 2, V2, mais massa 3,
V3, e você vai fazendo aí a soma até a última bola no nosso sistema, que no caso aqui é a sinuca, tá certo? Então, é só ter em mente que a quantidade de movimento permanece constante, tá? E vai ser calculado pela massa vezes a velocidade. Aí você pode falar, uai, professor, mas inicialmente também tem a quantidade de movimento das bolas, porque as bolas fazem parte do meu sistema. Sim, fazem parte do sistema, só que antes da tacada inicial, as bolas vão estar em repouso. Então a quantidade de movimento das bolas antes da tacada, né? Antes da bola branca bater nelas, é 0. E aí a quantidade de movimento é só relativa à bola branca que sofreu a tacada. Depois que a bola branca bate nas demais bolas, vai existir forças internas que vai alterar a quantidade de movimento dos corpos ali que constituem o meu sistema, só que a quantidade que foi transferida para a bola branca vai permanecer a mesma, tá certo? E aí nós temos algumas aplicações para o princípio da conservação da quantidade de movimento. Nós temos a aplicação em colisão de automóveis, tá? Então, no teste de colisão entre dois automóveis, nós vamos falar sobre a conservação da quantidade de movimento. Nós podemos estudar a conservação da quantidade de movimento no exemplo que eu já falei para vocês, na colisão entre as bolas do bilhar ou sinuca. Também podemos falar dessa conservação da quantidade de movimento para partículas atômicas, para objetos que explodam, como por exemplo decorrente de um tiro de canhão, tá? Na colisão, explosões e nos demais fenômenos de curta duração, em geral, a quantidade de movimento vai se conservar, tá certo? Esses fenômenos vão ocorrer em intervalos de tempo ínfimos. As forças externas não aplicam impulso suficiente para variar a quantidade de movimento do sistema, beleza? Então, como esses fenômenos aqui apresentados vão acontecer no intervalo de tempo muito pequenininho, qualquer força externa que possa existir não atua tempo suficiente para que haja alteração na quantidade de movimento total do meu sistema. Beleza? Então, pessoal, era isso para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.